Nesse segundo momento, nós vamos continuar falando sobre sólidos. Mantemos a nossa ideia essencial de que os sólidos podem ser descritos em termos de estrutura cristalina, que é o nosso vídeo anterior, a densidade, que é o nosso assunto deste vídeo, e posteriormente falando da elasticidade. Queridos, capítulo 12, segundo comentário, aqui falando sobre a densidade. Esse conceito de densidade de um material, ele depende das massas dos átomos individuais que compõem o material e também do espaçamento entre estes materiais, entre os átomos em cada um desses materiais. Vamos lá, então. Uma das propriedades dos sólidos, assim como dos líquidos, que será um outro assunto futuro, e até dos gases, é a medida do quão compactado, concentrado esse material ele está. Então, a ideia de densidade, que também podemos chamar de uma massa específica, é a medida da quantidade de matéria que ocupa um determinado volume, um determinado espaço. É a quantidade de massa dividido por volume. Então, aqui fica essa relação entre esses três conceitos. Densidade, ou massa específica, é essa medida dessa massa em quilogramas, dividido, e aqui tem o sinal da fração, pelo volume desse material. Quando o pacote de pão, pensa naquele pacote de pão de forma, ele é comprimido, o seu volume ele diminui e a densidade desse pão ele aumenta. Conseguiu imaginar essa experiência? Ele é um pão bem macio, bem fofo. Ao apertar, você compacta, espreme, junta aquela massa de pão. Você vai ter a mesma massa e um volume menor. Mas vamos lá. A densidade, ela é uma propriedade do material. Não importa a quantidade que você tenha. Um prego de ferro puro, ele tem a mesma densidade que uma frigideira de ferro puro. Não importa se esse ferro ele é um prego ou uma frigideira, ok? A ideia de densidade, portanto, vai estar relacionado não com a forma ou com o que esse objeto é, mas com a característica atômica desse material. Se prego e frigideira são feitas do mesmo material, ferro, ok? Eles vão ter a mesma densidade, independente de qual objeto seja. A frigideira, ela pode ter 100 vezes mais átomos de ferro e 100 vezes mais massa, ocupando 100 vezes mais espaço. Perceba, nós estamos falando aqui, portanto, de um objeto bem maior do que o prego, concorda? Então, é razoável a gente pensar que ela vai ter mais átomos de ferro. Vamos pensar na quantidade 100, por exemplo. E esses átomos de ferro, eles vão ter 100 vezes mais massa do que o prego, ok? E também eles vão ocupar 100 vezes mais espaço, mais volume, ok? A mesma coisa se a gente fizer o exercício com o pacote de pão. Um pacote de pão, 100 pacotes de pães. Se for o mesmo pão, nós vamos ter, então, 100 vezes mais pães, com 100 vezes mais massa, ocupando 100 vezes mais espaço lá na prateleira do supermercado. A massa por unidade de volume do prego e também da frigideira, ela vai ser a mesma. A relação ela é a mesma, independente da quantidade de material.
Agora vamos pensar no irídio. Esse material, ele é a substância mais densa do nosso planeta. Os átomos individuais do irídio são menos massivos do que o átomo de ouro, mercúrio, chumbo, urânio ou qualquer outro metal. Mas o espaço reduzido do átomo de irídio em um cristal não lhe confere maior densidade. Então, essa ideia aqui, ela é essencial. A gente pegou agora um outro elemento químico, o irídio, fez a constatação de que os átomos individuais de irídio são menos massivos do que os outros elementos químicos. No entanto, ou seja, por outro lado, apesar de ter menos massa, o espaço que esses átomos de irídio ocupam em um cristal vai lhe conferir maior densidade. 1 centímetro cúbico de irídio, ou seja, um bloquinho de 1 centímetro de aresta, ele vai ter mais átomos de que 1 centímetro cúbico de qualquer outro material, como o ouro ou o urânio. Eu coloquei aqui nesse slide algumas tabelinhas para a gente poder ter uma ideia a respeito da densidade dos materiais. Então, a gente tem aqui o irídio, cuja densidade empata com do ósmio. Depois nós temos platina, ouro, urânio. Aqui a gente segue com os metais, né? Ferro, aço, enfim. Nós temos o diamante, alumínio, grafite, gelo, enfim, né? Isso daqui são apenas os sólidos, né? A tabela também, ela contempla os líquidos. Então, aqui também tem um metal, que é o mercúrio, e ele tem uma densidade que se aproxima da metade do irídio. Aí temos glicerina, água do mar, água a 4 graus Celsius, benzina e o álcool etílico. Tranquilo? Então, essa densidade ou essa massa específica, ela vai ser medida em quilogramas dividido por metro cúbico. E aí, então, a gente tem uma relação de densidade que ela é variável para cada material da natureza ou para cada elemento químico, posto que esses elementos químicos eles vão ter diferentes disposições de átomos na sua estrutura cristalina, ocupando diferentes massas com diferentes volumes. Mas continuando a nossa conversa, essa densidade ela varia um pouco se a gente mudar o fator temperatura e também o fator pressão. Portanto, exceto para água, as densidades elas são fornecidas com esse padrão de 0 graus Celsius e a pressão atmosférica. Pressão atmosférica, para a gente entender melhor, é aquela pressão que a atmosfera exerce sobre nós e sobre os objetos quando a gente está no nível do mar, ok? Beleza. Aqui em Uberlândia, nós não estamos no nível do mar, nós estamos a cerca aí de 600 metros acima do nível do mar, então a pressão atmosférica ela é um pouquinho menor. Falando isso em termos de curiosidade, ok? Bom, comentando agora que a água em 4 graus Celsius ela tem a densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico. Um número inteiro que vai ser uma referência para outras comparações. O grama foi originalmente definido como a massa de 1 centímetro cúbico a 4 graus Celsius. Um tijolo de ouro com densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico é 19,3 vezes mais massivos do que o volume igual de água. Então, comparando densidade do ouro
com a densidade da água, ok? Então fica registrado que a água ela passa então a ser para a gente uma referência de parâmetro para comparar a densidade de outros elementos, posto também que a água é o elemento químico mais abundante aqui do nosso planeta. A substância, na verdade, né? Não é elemento químico, ela é a substância bastante abundante na superfície do nosso planeta e, portanto, utilizada como parâmetro. Vamos fazer uma distinção agora, porque nesse slide eu quero comentar com você a respeito do peso específico. E essa quantidade, conhecida como peso específico, ela pode ser expressa pela quantidade de peso de um corpo pelo seu volume. O peso específico, ele é, de maneira geral, usado para discutir a pressão nos líquidos e não nos sólidos. Então, se conecta com o raciocínio que eu quero te dizer. A massa específica ou a densidade, ela é a propriedade de um material. Não importa qual é a quantidade de material que a gente tenha, tranquilo? Lembra lá da nossa tabela, tá bom? Então, analisando essa tabela, ela vai mostrar aqui para a gente as massas específicas de vários materiais. Essa massa específica desses materiais, ela é normalmente expressa em unidades métricas, como eu já falei, né? Tá aqui, grama por centímetro cúbico ou quilograma por metro cúbico. Fechou? Agora, essa massa específica, ela pode ser expressa também, ou essa densidade, em termos de um peso específico. E esse peso específico vai ser o peso do material dividido pelo volume, e não a massa, ok? Para ajudar a gente a pensar, então, eu trouxe aqui uma questãozinha bem simples. Qual tem maior densidade? 1 kg de água ou 10 kg de água? 5 kg de chumbo ou 10 kg de alumínio? São duas perguntas, ok? Portanto, a gente tem que obter duas respostas. Vamos lá. A densidade de qualquer quantidade de água a 4 graus Celsius, eu ia falar 0, é 1 grama por centímetro cúbico. Então, independente se a gente tem 1 kg de água ou 10 kg de água, a densidade é a mesma, independente da quantidade de matéria, da quantidade dessa substância. Quando a gente está falando de 5 kg de chumbo ou 10 kg de alumínio, aí a gente precisa ter cuidado. Qualquer quantidade de chumbo sempre terá densidade maior que qualquer quantidade de alumínio. E aí nós temos lá a tabelinha para a gente poder comparar, né? O chumbo, ele sempre é mais denso do que o alumínio. Tranquilo? Beleza? É isso. Então, para qualquer quantidade de chumbo, sempre será mais denso do que qualquer quantidade de alumínio. Feito? Bom, finalizando aqui o raciocínio sobre densidade, anota aí no seu caderno o que determina a densidade de um material. Agradeço a sua atenção até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo comentando sobre elasticidade. Valeu!